Bom dia. Estão todos me ouvindo? Todas? Bom dia a todas e todos. E vamos iniciar, então, a nossa 26ª reunião do Fórum Permanente de Violência Doméstica e Familiar e de Gênero. A gente hoje tem uma palestra bastante interessante. Não é que foge um pouco a nossa realidade aqui do Fórum de Violência, mas hoje a gente vai abordar um tema que interessa de forma bastante veemente a questão da violência familiar, que são as novas configurações de família. E a Emerge tem o prazer de receber o Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, que é advogado, mestre em Direito Civil, doutor em Direito Civil, Direito de Família da PUC, da UAB Minas Gerais, também presidente do IBDFAM e autor de vários artigos e livros. Então, uma salva de palmas para o Dr. Rodrigo. E aí eu gostaria também de convidar aqui o diretor do IBDFAM do Rio, o Dr. Luiz Mauro, por favor. Luiz Cláudio. Já, assim, por conhecer o pai dele muito, então acabei chamando pelo nome do pai, né, Dr. Luiz Cláudio? Eu gostaria também de registrar aqui a presença do desembargador Caetano Fonseca Costa, da minha querida colega Maria Daniela, que está aqui, da minha querida Leila Linhares, estudantes, advogados, psicólogos, assistentes sociais que eu estou vendo aí do Juizado da Violência, estou vendo aqui também representantes aqui do Colégio de São Bento, então a gente fica muito feliz também com a presença de todas e todos vocês. Eu não vou me alongar muito, porque a gente vai ter aqui como debatedora a doutora Lúcia Heloísio, que é a nossa promotora de justiça aqui do nosso Juizado da Violência, membro do Fórum Permanente. A gente vai ter também a fala da doutora Raquel Crispino, que é a juíza da primeira vara de família de São João de Meriti, também membro do Fórum Permanente de Violência contra a Mulher. É uma juíza de família com muita capacidade, vem trabalhando em vários projetos sociais, uma amiga, uma querida. Também vai estar aqui falando juntamente com o doutor Rodrigo. Mas é importante, doutor Rodrigo, a sua fala aqui, porque para a gente, a partir do momento que a Lei Maria da Penha entrou em vigor, muita coisa mudou para a gente, né, no direito, principalmente no direito de família. E a gente fica com muitas dúvidas, enfim, a questão da Lei Maria da Penha, se a Lei Maria da Penha pode se aplicar a todas as famílias, se pode se aplicar apenas às famílias constituídas entre mulheres, né, e homens, ou se também é possível se aplicar, por exemplo, na família constituída apenas por homens, né, que são as uniões homoafetivas. Enfim, tem muitas dúvidas, mas eu acho que a sua explanação vai ser bastante importante, porque a gente sabe que a partir de um tempo para cá, isso aqui, ontem eu estava vendo os dados aqui do censo de 2010, que retrata a nova família brasileira, houve uma mudança e várias famílias começaram a aparecer aí no nosso mundo jurídico, que são as famílias monoparentais, as famílias dirigidas, né, digamos assim, pode-se dizer, só por mulheres ou só por homens, ou por duas mulheres, as famílias reconstituídas, né, que a gente aqui é um exemplo vivo, né, as famílias que se casam pela segunda vez, que trazem filhos dos outros casamentos e acabam se formando uma nova família. Então, são questões que surgiram, que importam e interessam de sobremaneira, né, a questão do direito de família e também quem atua aí na vara, né, nos juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que nós ficamos muito honrados aqui com a sua presença, com a presença da Raquel, da Lúcia, do nosso diretor do IBDFAM do Rio, e eu acho que nós vamos aproveitar bastante essa manhã. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra, acho que a Raquel, eu passo a palavra primeiro para o doutor Rodrigo, por ser, né, nosso convidado aqui de honra da manhã. Em seguida, Raquel faz a sua explanação e Lúcia aí debate, mas o debate está com Lúcia, mas está com todos nós. Então, o debate é aberto, as pessoas podem colocar, fazer perguntas, porque a gente não quer que fica a gente só falando. Então, a gente quer que vocês participem e perguntem, que o tema exige isso e nos convida e nos convoca a refletir sobre esse tema tão importante, que são as novas configurações de família. Por favor, doutor, com a palavra. Obrigado. Bom dia a todos.
Eu fico muito honrado de estar aqui nesse Fórum da Violência Doméstica, é uma questão que me interessa particularmente, e o meu olhar sobre as questões jurídicas, ela é fatalmente atravessada por um outro campo do conhecimento, que é a psicanálise, né? Não é possível, não consigo mais pensar o direito sem a compreensão do sujeito do inconsciente. O inconsciente se presentifica aí, né, em todos os atos e fatos jurídicos, né? Por que é que eu caso, separo, divorcio, pago pensão, não pago, tudo isso é determinado por um outro sujeito, que é o sujeito do inconsciente, e esse sujeito inconsciente que é determinado pelo desejo, e é esse desejo que vai fazendo as tramas jurídicas aí, né? São esse desejo que encaminha, mas também desencaminha, ele é o que determina todos os atos e fatos jurídicos. Ou seja, o sujeito de direito é um sujeito desejante. Como sujeito desejante, ele faz tudo isso, inclusive a violência doméstica, né? A violência e inclusive a violência doméstica. Mas eu quero, para puxar o gancho para violência, né, eu quero falar sobre essas novas formas de família e dizer como é que o direito hoje, e o direito de família, se posiciona em relação a isso. O IBDFAM apresentou no final do ano passado, reapresentou, aliás, o Estatuto das Famílias, que foi feito em quadrinhos, inclusive, é um antigo sonho do Gilberto Freire, quando era deputado na década de 30, e aí o IBDFAM contratou um artista e fez isso em quadrinhos, isso vai ser distribuído aí, já está no site, depois eu falo mais sobre isso. E neste estatuto nós já falamos desta ideia da família, e para compreender é melhor separá-la em família parental e família conjugal, porque isso vai ajudando a acabar com o preconceito, né? Assim como quando nós falamos alguém que se divorcia, não significa que esteja acabando com a família. Às vezes eu sou advogado e tenho lá em Belo Horizonte um escritório de advocacia que eu chamo de clínica do direito, exatamente por ter essa escuta psicanalítica. E às vezes as pessoas chegam lá, né, e falam, nossa, ele está divorciando, ele quer divorciar, ele está acabando com a família, né? Então, como se divorciar fosse acabar com a família. Isso, o primeiro equívoco é esse, mas quando a gente muda o que está acabando, não é a família, o que está acabando é o casamento. A família nuclear se transforma em binuclear, né, esses dois núcleos da família. Veja quando a gente começa a mudar as palavras, e as palavras, além de um significado, trazem consigo um significante, e esse significante, por exemplo, desquite, a palavra desquitada foi mudada em 1977, quando o divórcio foi introduzido no Brasil, exatamente para tirar esse peso do preconceito que tinha, né, a expressão desquitada. Quando falava de desquitada, era uma mulher assim como se fosse uma menos, né, como quase uma prostituta, era uma que tinha um conteúdo moral muito pejorativo, muito forte. Então, quando você vai mudando as palavras, você vai alterando, você vai mudando o significante, né? Mas eu queria dizer começar a falar das novas famílias, sobre uma matéria que teve no jornal o Globo de ontem, não sei se vocês viram, um novo baby boom, né? Que é a história das famílias da homoparentalidade, né? Das famílias que se constituem por pessoas do mesmo sexo e que têm filhos. Vejam só, até o sexo está cada vez mais desatrelado da reprodução. Aliás, se nós formos pensar, o direito de família, ele sempre se esteou no tripé sexo, casamento e reprodução. Então é esse tripé que já não se sustenta mais. Primeiro porque o casamento não é mais o legitimador das relações sexuais. Segundo, que não é mais preciso sexo para haver reprodução, né? A reprodução está cada vez mais desatrelada da relação sexual. Então, isso muda tudo, desorganiza tudo, ou reorganiza tudo, né? E aí as famílias vão mudando. A primeira revolução que nós tivemos na família foi quando as pessoas começaram a casar por amor. E se casa por amor, o amor às vezes acaba, as pessoas se divorciam, casam, recasam, e assim vão constituindo novos vínculos, e portanto vão se fazendo novas histórias, né?
e se casam, são as chamadas famílias reconstituídas ou famílias mosaico, como temos chamado, né, que são os meus, os seus, os nossos, né, um verdadeiro mosaico são essas famílias. Isso é uma realidade atual do direito de família, mas o que eu gostaria de trazer para vocês, localizar, é que nós podemos, para entender melhor essa situação das famílias atuais, vamos dividi-la, portanto, em famílias parentais e famílias conjugais. Nas famílias parentais, como eu disse, quem viu a matéria do Globo de ontem, quem não viu tem acesso ainda, dizendo de como é bem mais fácil para um casal de mulheres ter filhos, né? Elas podem buscar o material genético num banco de sêmen. Para os homens, nem tanto. Os homens têm que terceirizar a gravidez, ou, falando na linguagem popular, barriga de aluguel, ou numa linguagem mais técnica, útero de substituição. Então, isto é o direito de família novo, né? Isso é o que tem aí. E aí, o que o direito vai fazer com isso, né? E como é que nós vamos lidar com isso? Nós não podemos, a única coisa que eu sei é que nós não podemos continuar repetindo essas injustiças históricas do direito de família, que foi até 1988, com a Constituição da República, que condenava os filhos, e isto era uma violência, né? Condenava os filhos à ilegitimidade, né? Dizendo, eles não existem. O filho nasce, existe na vida real, mas não pode, os filhos havidos fora do casamento não podiam ser registrados, não podia ter o nome do pai na certidão de nascimento, né? Então, esta realidade que já melhorou muito, mas existem outras formas aí de violência ainda, né, de ilegitimidade, de ilegitimação de novas famílias. E a pergunta que fica é: por que não reconhecer? Por que a dificuldade de reconhecer essas novas formas de família, né, essas novas configurações de família? Porque, queiramos ou não, gostemos ou não, novas estruturas parentais e conjugais estão em curso, elas estão chegando. Nós sabemos essas que estão aí, e tem muitas outras que estão chegando. Eu vou falar aqui algumas das mais inusitadas e que o direito tem que dar uma resposta para isso. Mas, para começar, eu vou ler um trecho aqui do meu livro, aproveito para fazer propaganda do livro, que é esse meu livro, Direito de Família, Princípios Fundamentais do Direito de Família, aqui na página 256. É um pequeno trecho, que a linguagem escrita, às vezes, ajuda mais do que a linguagem oral. É o seguinte: a família transcende a sua própria historicidade, pois suas formas de constituição são variáveis de acordo com seu momento histórico, social e geográfico. Sua riqueza, segundo Lacan, se deve, ao mesmo tempo, à sua ancoragem numa função simbólica e na multiplicidade de suas recomposições possíveis. Por isso haverá sempre, de uma forma ou de outra, algum tipo de núcleo familiar que fará a passagem da criança do mundo biológico, instintual, para o mundo social. Nesse sentido é que ela é o núcleo básico, fundante e estruturante do sujeito. Isso amplia nossa visão, ajuda a acabar com preconceitos e tornará mais efetiva a aplicação do princípio da pluralidade de famílias. A partir da compreensão de que a família é um núcleo estruturante e que o que interessa na vida é nos tornarmos sujeito, uma simples lógica nos conduzirá à conclusão de que não faz diferença para um ordenamento jurídico, pautado na ética, a maneira como a família se constitui. O importante é saber se ela é capaz de ser fundante e estruturante da pessoa para torná-la um sujeito. É o que verdadeiramente interessa, e aí está a essência da família, e por isso a sua transhistoricidade. Fora daí, serão variações em torno de um mesmo tema. Essa multiplicidade de formas de família, aparentemente tão assustadoras e desorganizadoras das relações sociais, na verdade é o retrato da vida como ela é, como as famílias vêm se adaptando à realidade. Até mesmo as crianças de rua e na rua reinventam seus núcleos familiares, reproduzindo e instituindo lugares paternos e maternos.
as múltiplas possibilidades de modelos familiares situam-se no contexto histórico do declínio do patriarcalismo, pós-feminismo, mudanças econômicas do capitalismo pós-industrial, novas tecnologias e a compreensão das subjetividades desejantes. É neste contexto que o direito de família está também reescrevendo a cartografia dos mapas conjugais e parentais. Bem, então, nós temos que pensar assim, o que é família, né? Qual é o conceito de família? O conceito de família interessa para o direito para efeitos de proteção. Por exemplo, empenhorabilidade do bem de família. Eu preciso saber o que é família para saber se aquela pessoa, aquelas pessoas que moram em determinado imóvel estão protegidos da empenhorabilidade, né? Nesse sentido, o STJ até já se posicionou que existem até famílias unipessoais, né, para efeitos de empenhorabilidade. Né? Então, mas o conceito, ele interessa, mas não é um conceito fácil. Esse talvez seja o grande desafio do direito de família atual. Né? E aí eu fui buscar na psicanálise um conceito em Lacan, que já falou disso há muito tempo, Claude Lévi-Strauss na antropologia, né, para buscar um conceito de família que pudesse estar acima do tempo e do espaço e que não traga consigo um conteúdo moral e moralista e também estigmatizante. Né? E aí, com a evolução do direito, nós podemos já compreender que a paternidade e a maternidade são funções exercidas. Né? Isso é importante, porque foi exatamente a compreensão disso que retirou aquela violência que se fazia com as mães, com as mulheres, de que se traía o marido, perdia a guarda de filho. Né? Isso é a mulher poderia não ser uma boa esposa, entre aspas, e ser uma ótima mãe, quer dizer, são coisas completamente diferentes. Então, a partir dessa compreensão de que são lugares, papéis exercidos, né, é que Lacan traz uma frase fantástica para definir o que é família. Ele fala que família é uma estruturação psíquica, onde cada membro ocupa um lugar, uma função. E isso é tão fantástico que o exemplo mais vivo disso é a adoção. O milenário Instituto da Adoção só existe porque as pessoas entram ali naquele núcleo familiar e se tornam pais, se tornam mães, ou seja, exercem funções de pai, de mãe. Né? Então é isso que realmente interessa. Que as pessoas que tenham ali um núcleo estruturante, estruturador do sujeito. Portanto, não interessa se a família é um pai, uma mãe, né, nos moldes tradicionais. Aliás, para desconstruir esta imagem histórica da família tradicional, todos vocês devem conhecer famílias heterossexuais, heteroafetivas, em que o pai a mãe, e a mulher, é o homem da casa, nesse sentido dessas funções, né, que tem esses papéis invertidos sem que necessariamente seja homossexual. Ou seja, não é isso que interessa, não é isso que vai nos tornar mais felizes ou menos felizes. O que interessa de uma família é que ela seja um núcleo estruturante para alguém se tornar sujeito, como eu disse no texto aqui. E isso é que interessa, porque a família ela sempre vai existir, né? Não há como... ela está sempre se reinventando. Aliás, é exatamente porque ela se reinventa é que ela sobrevive. Né? A família é o núcleo básico e essencial da sociedade, de qualquer sociedade. Sem ela não é possível sociedade, não é possível, portanto, relações jurídicas. Tudo começa e termina na família. Mas não mais essa família, né, tradicional. São as famílias, esses novos vínculos que estão se formando. E a grande mudança foi quando a família, num percurso histórico do declínio do patriarcalismo, pós-Revolução Industrial, pós-Revolução Francesa, pós-feminismo, e também da psicanálise, a família ela deixou de ser, aliás, essencialmente um núcleo econômico e de reprodução, como era vista no patriarcalismo. E quando ela deixa de ser um núcleo econômico e de reprodução, surge então o que sustenta a família? O afeto. E aí surge o afeto como um valor jurídico,
E esse valor jurídico, que se torna um princípio, ele aparece pela primeira vez na expressão da lei, até na Lei Maria da Penha, né, na comunidade afetiva, e é isso que muda tudo. Por exemplo, aí as pessoas só passaram a se casar por amor, se casa por amor, o amor acaba às vezes, divorcia e surgem novas configurações familiares, né? Mas vamos então pensar quais são essas novas. Não quero ficar falando muito, porque acho que o mais interessante é o debate, mas apenas para orientar o debate, vamos pensar aqui esses novos núcleos familiares, exemplificando. Então, as famílias, vamos falar primeiro das famílias conjugais, né? As famílias conjugais, que são várias. A primeira, as tradicionais, que tem lugar para elas, porque senão nós também estaremos sendo preconceituosos. As famílias constituídas pelo casamento, que pode ser a família heteroafetiva ou homoafetiva. Essa questão ela já evoluiu bastante, inclusive posso dizer graças ao IBDFAN e muito em particular a vice-presidente do IBDFAN, que é a Maria Berenice Dias, que teve uma luta incansável pelos direitos humanos, né? E o direito de família hoje é direitos humanos, e, portanto, essa questão da sexualidade, da homoafetividade, ela continua do ponto de vista jurídico, ela está praticamente solucionada. Continua o preconceito, né? Não é mais do ponto de vista jurídico. Também não é simples, assim como a igualdade entre homens e mulheres. Não, ela está posta na lei, mas não é uma questão simples. Tanto é que precisa. As mulheres, nós temos diferenças químicas, físicas, biológicas, né? E por isso temos que ter algumas regras diferentes para as mulheres. Por exemplo, as mulheres se aposentam mais cedo, uma lei específica para as mulheres de violência doméstica, né? Então, como é que são essas diferenças? Talvez dar um passo adiante na equação dessa igualdade e diferença seja atribuir um conteúdo econômico a esse invisível trabalho doméstico, que já existe, né? Existe a pensão alimentícia compensatória, etc., mas não é esse o meu foco. Mas eu quero falar dessas famílias, quais são as famílias conjugais e quais as famílias parentais e como é que isso é tratado hoje pelo direito. Vou ler mais um trecho do meu livro, falando das famílias conjugais. Foi o discurso psicanalítico que introduziu na ciência jurídica uma nova noção de relação conjugal. A consideração do sujeito e desejo fez despertar uma nova consciência sobre a não obrigatoriedade dos vínculos conjugais. Podemos dizer, inclusive, que essa nova consciência teve como consequência o surgimento das leis de divórcio nos países do mundo ocidental. O discurso psicanalítico introduziu também uma nova noção de sexualidade. Compreendeu-se que ela é muito mais da ordem do desejo que da genitalidade. É aí que começam a valorizar os vínculos conjugais sustentados no amor e no afeto. Podemos dizer, então, que esse novo discurso sobre a sexualidade, introduzido por Freud, revalorizou o amor e o afeto. Na esteira dessa evolução e compreensão é que o direito de família atribuiu ao afeto um valor jurídico. E é neste sentimento, agora como novo valor jurídico, que tem se desinstalado velhas concepções e instalado uma nova ordem jurídica para a família. A atribuição de um valor jurídico ao afeto redimensiona a tábua axiológica do direito e autoriza-nos a falar sobre uma ética do afeto como um dos sustentáculos e pilares do direito de família. Então, como eu disse, não consigo pensar o direito sem ajuda e compreensão do discurso psicanalítico, é essa nova noção, a compreensão da sexualidade como sendo da ordem do desejo, do sujeito de direito como sendo um sujeito desejante, é que vai reinventando esses vínculos amorosos. E esses vínculos amorosos, eles vão se fazendo quer a gente queira ou não, goste ou não. Então, olha só, quais são? Na família conjugal, os casamentos homo ou heteroafetivos, as uniões estáveis, hetero ou homoafetivas,
as famílias monoparentais, né, que no dizer da Constituição, as famílias constituídas por quaisquer dos pais e seus descendentes, as famílias binucleares, né, mosaico, as famílias reconstituídas, e duas novas grandes questões na família conjugal, que acho que agora é a atual problemática do direito de família, que são as famílias simultâneas, alguém que constitui uma família paralela à outra. É um tema que nós vamos ter que enfrentar, não vamos fazer de conta, não vamos ter a hipocrisia de repetir a justiça histórica, de dizer que isso não existe. Isso existe, está aí o tempo todo, alguém que se relaciona com duas pessoas ao mesmo tempo, paralelamente. Aliás, duas formas de se relacionar com mais de uma pessoa, né, como diz a Nancy Andrighi, num julgado dela de semana passada, onde ela fala dessas relações plurimas, né, e que uma delas, que é mais polêmica ainda, que acho que não estamos preparados, mas o caminho está se abrindo para conversar, que são as uniões poliafetivas. Duas pessoas que vivem, três ou mais pessoas que vivem juntas numa mesma casa, como todo mundo já deve ter visto no filme Eu, Tu, Eles, lá naquela história do Nordeste, e aquilo é uma realidade. Menor, talvez exceção, mas o que é mais comum e que precisamos enfrentar são essas famílias simultâneas ou famílias paralelas. Né, o que dizer disso? O Supremo Tribunal Federal julgará daqui a pouco um pedido, se não me engano, aqui do Rio de Janeiro, de uma mulher que pediu, que requereu pensão de um homem que era casado e vivia com ela há 30 anos. Aliás, o STF ele já julgou isso há mais ou menos uns 10 anos atrás, 8 anos talvez, e teve um único voto vencido do ministro Aires Brito, reconhecendo as famílias, as uniões paralelas ou uniões simultâneas. De lá para cá, o pensamento vem mudando, vem evoluindo, a realidade vem mostrando, né? A própria Nancy Andrighi, no julgado da semana passada, ela não concedeu, mas disse que não pode deixar de dar direitos, etc. E aí, o que é que nós vamos fazer com isso? Então, o STF vai julgar, nós, o IBDFAN, estamos discutindo lá na diretoria do IBDFAN, se entramos como amicus curiae, né? O IBDFAN sempre entra nesses assuntos de repercussão geral, né, como amicus curiae, ou seja, tem repercussão geral, de interesse social. O IBDFAN entra, assim como entrou e vai discutir, aí já dando um salto, eu volto nele depois, nas famílias parentais, que são as uniões, as relações socioafetivas. O STF vai se posicionar sobre isso. Eu até preferiria que o STF se demorasse um pouco para se posicionar, porque isso está mudando. Se ele se posicionasse hoje, talvez seja não. Daqui 1 ano, 2, talvez seja sim. Mas o que é isso? As uniões simultâneas, alguém que vive... Como é que vocês diriam, o que vocês fariam se chegasse um cliente dizendo, olha, como um caso que eu atendi recentemente lá no meu escritório, que veio da Bahia, essas coisas parecem que acontecem muito na Bahia, né? Mas tem no Brasil todo pessoas que gostam, tem gente que gosta de ter duas relações. Eu acho que uma já é mais do que suficiente, mas quem gosta, assim, é o gosto de cada um, né? Mas e temos que fazer a diferença, assim, uma coisa é você é casado, tem uma união estável e tem uma relação extraconjugal, tem uma amante, uma namorada, dá uma, como se diz popularmente, uma puladinha de cerca. Isso é uma coisa, isso não tem repercussão jurídica nenhuma, isso é da ordem do privado, do código particular de cada um, ninguém tem nada com isso. Agora a outra é estabelecer uma relação fixa, uma relação de família, uma união estável, uma relação estável, constituiu família. Nós vamos continuar com a hipocrisia de dizer que aquilo não existe? Bom, nós temos que nos deparar com o princípio da monogamia, que é o organizador de tudo isso, mas tem um princípio que paira sobre ele, que está no comando maior de tudo, que é a dignidade humana. Não seria indigno não conceder direitos ou que seria o mesmo que condenar a invisibilidade essas pessoas que têm uma relação, que viveram à margem, paralelamente, nós vamos reforçar essa marginalidade, né? É uma questão para pensar. Essa é a atual questão do direito de família e que o STF está aí para se posicionar e vamos pensar sobre isso. Mas só estou enumerando essas variadas formas de família e dentre elas as famílias conjugais.